Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Então, hoje nós vamos fechar o ciclo do tema Pedra na Rocha, com o título Cristão Convicto. Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa falar conosco, amém? Pai, mais uma vez, ó Deus querido, queremos te ofertar um pouco do nosso conhecimento, compartilhar a revelação da Tua Palavra através do Espírito Santo. Espírito Santo, nos usa agora, me usa conforme a Tua vontade, para que eu possa conseguir atender, ó Pai querido, entender o Teu Evangelho também e assim compartilhar com meus irmãos que estão vendo agora. Espírito Santo, toca também nos corações de quem está ouvindo, nos ouvindo e que possam refletir mediante a Tua Palavra, que não fique só comigo, mas que possam abrir a Tua Bíblia, abrir a Sua Palavra e refletir sobre ela. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, o tema de hoje é um cristão convicto. E vamos ver hoje aqui como é que Pedro se tornou esse cristão convicto e o que é ser um cristão convicto. Nós vimos aí, as várias etapas que Pedro passou até se tornar um cristão convicto, de tudo que ele aprendeu com Jesus Cristo e tudo que ele teve que aprender também. E a gente viu ali vários jeitos que Jesus Cristo estava ensinando a Pedro. Jesus Cristo chegou a ensinar a Pedro sobre fé, sobre a certeza de andar no caminho correto, entendeu? E hoje vamos fazer aqui uma leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E olha o que ele fala aqui. Na epístola de Pedro, a carta que Pedro escreve, ele diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Nesta carta de Pedro aos seus irmãos, ele está aconselhando eles a tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Então foi necessário que Pedro passasse por todo aquele processo de aprendizagem e de amadurecimento da palavra mediante a Jesus Cristo. E aqui nós temos essa clara certeza, essa evidência muito grande. Se a gente colocar e analisar minuciosamente essa passagem, você vê que ele pede para que as pessoas se aproximem mais de Cristo, que é a pedra viva. Ele diz logo em seguida, porque algumas pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. Quer dizer, é uma grande honra você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas ele diz também que as pessoas o rejeitaram. Ora, se você lembra bem, nos temas anteriores que a gente fez a reflexão aqui sobre Pedro, lá em Lucas ele fala que Jesus Cristo já havia predestinado a Pedro que ele ia o rejeitar, que ele ia o negar 3 vezes. E Pedro assim o fez. Pedro foi uma das pessoas que chegaram a rejeitar Jesus Cristo em algum momento. E quantas vezes nós rejeitamos Jesus Cristo? Praticamente todos os dias nós rejeitamos Jesus Cristo, nós negamos a Jesus Cristo. Quando nós esquecemos de falar com Ele ou quando nós fazemos alguma coisa que o desagrade. A gente está sempre ali negando Jesus Cristo. E Ele está sempre ali batendo nessa tecla para a gente não rejeitar, mas logo ele, a pessoa que negou Jesus Cristo 3 vezes quando ele morreu na cruz, para nos salvar e para salvar a Pedro também. Mesmo assim, ele negou a Jesus Cristo. Mas Pedro passou por um processo de maturidade tão grande, ele teve que praticamente apanhar várias vezes para que ele se tornasse essa pessoa madura, esse cristão convicto de que Cristo salva, Cristo é a solução e que não podemos nos afastar dele, não podemos negar ele. E ele fala que é uma grande honra. Olha só, ele se tornou agora um cristão convicto, que aconteça o que acontecer, ele vai sempre dizer que é uma honra estar com Cristo, é uma honra viver Cristo. Logo Pedro está falando isso. Olha só a transformação que Jesus Cristo fez em Pedro. Outra passagem aqui que eu queria compartilhar com vocês é em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Na minha Bíblia online, tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Ele diz assim, olha só. Estejam atentos, tomem cuidado
com o seu grande inimigo, o diabo, o que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. E olha só que magnífico aqui de novo. Já Pedro, um cristão convicto, escrevendo esta carta, aconselhando os seus irmãos em Cristo, falando: estejam atentos e tomem cuidado, o que seu inimigo, o diabo, está rugindo em sua volta, está ao seu derredor. Logo ele, que uma vez Jesus Cristo falou assim para Pedro: olha, eis que o diabo, o inimigo, quer peneirar vocês. E logo em seguida ele fala que Pedro iria negar ele 3 vezes. Então mesmo Pedro, aquele Pedro que foi aconselhado por Jesus Cristo, que foi orientado a Jesus Cristo, dizendo que o inimigo ia peneirar eles, e Pedro está aqui dizendo hoje para todo mundo ter cuidado. É como se ele falasse assim: eu já passei por isso. O inimigo já tentou, já ficou ao meu derredor, já tentou me influenciar. Jesus Cristo me alertou sobre isso, mas eu não consegui dar ouvidos. Aí ele vai e escreve essa carta dizendo para os seus irmãos: ei, eu estou aconselhando vocês porque eu já passei por isso. Porque o inimigo já ficou ao meu derredor, ele já me fez negar Jesus Cristo. Não caiam nessa, fiquem de olhos abertos. Assim como Jesus Cristo instruiu a Pedro, Pedro instrui os seus irmãos. E olha aqui que magnífico. E ele fala assim: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Mais uma vez aqui ele aconselhando os seus irmãos, falando para eles serem fortes na fé. Não foi Pedro que foi instruído e foi ensinado por Jesus Cristo a respeito da fé? Não foi Pedro que tentou andar sobre as águas para seguir até Cristo, mas ele começou a ver os problemas conforme as ondas vindo, os ventos batendo sobre ele, e ele perdeu a sua fé, caiu nas águas, e Jesus Cristo teve que ir lá e salvar ele e falou: ei, a sua fé é pequena. E hoje ele está aqui aconselhando os seus irmãos como um cristão convicto, dizendo: sejam fortes na fé. É como se ele dissesse: eu já fui fraco na minha fé, mas eu aprendi com Jesus Cristo, hoje eu estou maduro, eu estou falando isso para vocês porque eu já passei por isso. E se eu conseguir vencer, vocês também conseguem vencer também. Deus está em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. O que ele nos ensina aqui hoje? O que a vida de Pedro, nessa epístola de Pedro, o que ele nos ensina aqui? A sermos um cristão convicto, assim como ele está sendo um cristão convicto. E o que realmente é esse cristão convicto? Como a gente viu aqui, como é que a gente se torna um cristão convicto. Mas o que é ser, o que é praticar um cristão convicto? Olha, eu sempre costumo falar isso quando eu vou dar alguma reflexão. Eu falo: ei, você que está aí, você tem uma experiência com Cristo? Você tem uma revelação da palavra? O Espírito Santo falou com você? Compartilhe essa mensagem. Porque o que ele falou para você pode me alimentar também. Pode me alertar de alguma coisa. Então, tudo que você aprender, tudo que o Espírito Santo te disser, qualquer situação que você vencer através do Espírito Santo, através da palavra, compartilhe essa mensagem. Porque o seu irmão precisa desse alimento. Porque quem está na sua igreja, quem está no colégio com você, o seu vizinho ou quem quer que seja que estiver andando com você, às vezes precisa de uma palavra de quem já passou por algum tipo de situação. Eu sempre costumo falar: ei, compartilhe. Você tem uma experiência com Deus? Compartilhe. Compartilhe porque eu preciso. E aqui, Pedro, na mensagem anterior, a gente falou sobre Pedro, que ele estava cheio do Espírito Santo. Depois de ato de Pentecoste, depois de ele ter convertido mais de 3.000 almas, aí logo em seguida a Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo. E ali ele já estava um cristão maduro, o suficiente para ele falar para um coxo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo e ele serviu para outra pessoa. É a mesma coisa aqui que a gente está falando. É você ser um cristão convicto, é saber que somente em Cristo eu posso todas as coisas. É ter a fé em Jesus Cristo. E o que a Bíblia está ensinando, você consegue alimentar outras pessoas através da palavra. Isso é ser um cristão convicto, é ter certeza de que o que Deus fez na sua vida pode fazer na vida do seu irmão. Não é porque você é o menor dos menores. Eu me considero o menor dos menores aqui.
mas eu compreendo que o Espírito Santo fala no meu coração eu não posso guardar comigo. Eu compreendo que mesmo eu sendo menor, mesmo eu sendo pequeno, aprendendo agora, tomando leite espiritual, eu sei que o pouco que o Espírito Santo me mostrar, que me revelar através da sua palavra, eu tenho que compartilhar. Porque há outros que precisam ouvir também. Há outros que não conseguiram enxergar ainda. Vocês lembram da passagem do eunuco do apóstolo Filipe, que chegou até aquela carruagem, o eunuco lendo a passagem da Bíblia, e o apóstolo Filipe fala para ele: ei, você entende o que você está lendo? Aí o eunuco fala: se ninguém me revelar, se ninguém me mostrar, se ninguém me explicar, eu não vou conseguir entender. Talvez você seja essa pessoa que vai explicar a palavra para outra pessoa. Aqui não tem distinção do menor para o maior. O Espírito Santo te revela, você compartilha a mensagem. A palavra está aqui, é nossa missão. Essa é a real missão do cristão. É compartilhar o Evangelho para todos quanto possível. E aí, quando você passar por todas as dificuldades, passar pelo mar tempestuoso, passar por todas as situações, em Cristo Jesus você vai ser vitorioso. Se você permanecer a sua fé fincada em Cristo e não no que você pode fazer, mas sim em Cristo, você será vitorioso. E a sua vitória pode ser a vitória do seu irmão. Por quê? Porque você vai compartilhar essa vitória. Não porque você vai estar se gabando ou vai estar se colocando num pedestal, não. Mas o que Deus fez na sua vida. E você vai compartilhar esse Deus que fez milagre, que te transformou e que te salvou, você vai compartilhar para outra pessoa. E aí vão olhar para você e você falar: eu quero ter a fé que aquele homem tem. Eu quero ter a fé que aquela pessoa tem. Como isso? Se tornando um cristão convicto. Mesmo em tempestade, mesmo em dificuldade, mesmo se eu cair, eu sei que em Cristo eu posso todas as coisas. E aí você compartilhando essa mensagem, outras pessoas vão falar: eu também consigo ser. E é isso que Pedro está falando. Ei, vocês conseguem, porque eu consegui. Eu passei por isso, vocês também. Eu sei que vocês vão passar por isso em algum momento, mas olha, tomem cuidado. O diabo anda ao seu redor. Ei, toma cuidado, você não pode negar a Jesus, porque eu fiz isso, eu me dei muito mal. E vocês não podem, eu estou te aconselhando porque aconteceu comigo. Então o que Pedro está fazendo aqui é compartilhando toda a sua vida, toda a sua vitória. A sua vitória, qual que era? Ele está cheio do Espírito Santo quando ele era um cristão maduro. Quando ele se tornou um cristão maduro, ele estava recebendo tanto que ele estava transbordando e aí ele compartilhou tudo aquilo com as outras pessoas. E isso é que é maravilhoso. Você está transbordando do Espírito Santo e compartilhar. Então tudo que você tiver revelação através da palavra, tudo que você aprender com Cristo, cara, compartilha. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do Evangelho. E Pedro se tornou um cristão convicto, que é a certeza de que em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? Vou fazer uma oração aqui, que o Espírito Santo possa ter falado com você, que ele possa ter te dado ousadia nesta passagem, nesta palavra, através dessa palavra. Leiam o capítulo de 1 Pedro e tenha essa dimensão, dessa profundidade de que como Pedro escreve essas cartas através de todo o ensinamento que ele teve de Cristo, tá bom? Eu te convido a ler as epístolas de Pedro e assistir os outros vídeos, tá? Que a gente possa entender juntos. Se você pode estar comentando aí com a gente também, qual é a sua, compartilhar, né, a sua experiência com Deus, para que a gente possa enriquecer esse tema e estar compartilhando esse tema com outras pessoas. Tudo bem? Vou fazer uma oração aqui para a gente fechar em agradecimento a esse tema que é o Pedra na Rocha, que veio uma revelação para a gente e a gente criou esse tema com tanto carinho, tá? E agora estamos criando mais recursos, estamos ficando mais à vontade através das câmeras, que é um pouco mais complicado falar por aqui, mas estamos enriquecendo para a honra e glória do nosso Senhor e assim a gente consegue compartilhar melhor a palavra de Deus. Amém? Façam isso vocês também, compartilhem a palavra. Amém? Vamos lá. Pai, eu só tenho te agradecer, ó Deus, porque o Senhor quer, assim como Ele quer nos usar, ó Pai querido, e o Senhor tem nos usado também. O Senhor tem colocado no nosso coração a ousadia do Espírito Santo para que possamos compartilhar as nossas experiências contigo, ó Pai. Para que possamos levar o Teu Evangelho do Teu Filho amado, Pai.
Então continue nos dando ousadia, nos torne mais maduros, ó Pai, e para nos mostrar o que é ser um cristão convicto. Aliás, para nos mostrar como se tornar um cristão convicto. Então, Espírito Santo, continue nos guiando, continue conosco em todos os momentos, faça-nos ouvir a sua voz, faça-nos abrir os nossos olhos e abrir a nossa boca para falar somente de Ti, ó Pai, para falar contigo nesse plano, ó Pai querido, para podermos ligar o céu aqui na terra, para conseguirmos, ó Pai querido, impactar outras vidas, ó Pai, através do Teu nome, porque a glória é sua, somente sua, e o Senhor não divide com ninguém. É o que eu te peço, agradeço ao Senhor por todas as coisas. Amém.